Olá, bom dia. Testando o som, testando a imagem. Muito bem. A partir de agora, a gente vai entrar numa sequência de raciocínios que tem como objetivo uma compreensão boa, suficiente, do que é uma função do segundo grau, uma função quadrática, certo? Uma função quadrática. O que é uma função quadrática? Como que a gente consegue, então, resolver esses problemas aí, Davi, que vão aparecer na sua prova, mas que também tem um lado bem prático, né? Para você, por exemplo, que mexe aí com economia, com administração, né? Você que vai mexer com isso. Pode ser aí que tenha também esse cunho bem prático. Arrumando a tela aqui. Muito bem. Eu vou tirar um pouquinho a minha imagem daí, porque ela é muito pouco importante. E nós vamos falar então, primeiramente, sobre função, antes de chegar na função quadrática, né? Então, vamos falar sobre função. Função é um conceito extremamente simples, que na sua ideia inicial não tem praticamente nada de matemática, essa matemática que talvez assuste alguém, etc. Como a própria palavra já remete, função tem a ideia de escrever um valor em função do outro. É um valor que é função do outro. O valor 1, que é função do valor 2. Muito bem. Então isso é função. Nos termos mais práticos, a gente está pensando na relação entre os valores que duas grandezas assumem. Como se uma grandeza assumisse um conjunto de valores possíveis, que eu vou chamar de A, e uma outra grandeza assumisse um outro conjunto de valores possíveis, e esse conjunto eu vou chamar de B. Mas esse conjunto de valores aqui, ele ocorre numa dependência desse conjunto de valores aqui. Como uma velocidade que muda de acordo com um tempo. Você tem lá o seu carro, seu carro tem lá o marcador dele, que começa no 0 e vai até o 220. Esse conjunto de valores
que é um conjunto de valores possíveis, ele vai sofrer alterações de acordo com a passagem, com a ocorrência desses valores aqui. Posso pensar nesse conjunto aqui, por exemplo, como se fosse o tempo. Você vai fazer uma viagem e você vai sair às 8 horas da manhã. O seu tempo, portanto, seu tempo zero é às 8 horas da manhã. E daí em diante, você vai acelerar seu carro, você vai brecar seu carro, você vai parar no posto. E o seu tempo final é lá a hora que você desligar o carro depois que chegar no seu destino. Tá? Então, durante todo esse tempo aqui, né, durante todos esses valores que eu vou chamar de x0, x1, x2. Isso é um conjunto infinito de valores, né? São instantes de tempo. São todos esses instantes de tempo pelos quais você vai estar viajando e tendo essa relação com a velocidade do seu carro. Mas vá além disso, né? Não se prenda na velocidade a menos a critério de exemplo, né? Velocidade de tempo. Pode ser alguma coisa muito além disso. Né? Aqui tem um conjunto de valores possíveis, né? Que são lá as possíveis velocidades que o seu carro pode atingir. Muito bem. É isso. Então, para cada instante de tempo, eu vou estar numa velocidade. Pode ser que das 8 da manhã eu chegue lá às 9 horas da manhã, depois de 1 hora, e talvez eu esteja na mesma velocidade que eu estava às 8. Isso não quer dizer que você ficou nessa velocidade esse tempo todo. Pode ser que às 8h30 você chegou lá a 100 por hora, você estava num outro valor. A verdade é que todo valor daqui de A necessariamente está associado a algum valor de B. E é verdade que nem todo valor de B tem um correspondente em A. Pode ser, por exemplo, que durante toda essa viagem você não atinja 220 km por hora em nenhum momento. Mas ainda assim, 220 era um valor possível que nunca foi atingido. Tá? Tudo bem, isso é uma função. Uma relação entre duas grandezas, entre os valores que essas grandezas assumem. E quando a gente olha assim, A, né? Conjunto A de valores, conjunto B de valores, a gente trata o conjunto B de valores como se fossem valores que dependessem dos valores do conjunto A. Então eu tenho aqui um dependente. Tá bom? Tem um dependente aqui. E aqui eu tenho um
independente. Independente. Tudo bem? Tudo bem. Então eu estou aqui há alguns minutos falando com você sobre função. São 10 minutos já. Né? Bom, esses conjuntos têm nome, talvez para você isso não seja o mais relevante. Esse é o domínio, esse é o contradomínio, vou abreviar, contradomínio. Tá? Todos os valores do domínio, em todos os tempos você tinha uma velocidade. Tá? Todos os valores do domínio têm um correspondente no contradomínio. Esse correspondente é único, inclusive, para cada valor do tempo, já que não existe um instante de tempo em que você tenha mais de uma velocidade. Isso é impossível. Então, todo valor de A tem um correspondente em B, e esse correspondente é único. Agora, nem todo valor de B, já que B é um conjunto de valores possíveis, nem todo valor do conjunto B tem um correspondente em A. É como uma velocidade que talvez você nunca tenha chegado nessa viagem. Tá? Como, por exemplo, 220, né? Que a maioria dos carros tem, mas a gente que dirige esses carros, muitas vezes não chegamos até lá. Né? Domínio, contradomínio. Bom, os valores que tiverem correspondência, esse. Aqui tinha um que não tinha, né? Ele não entraria nesse conjunto, ou melhor, nesse conjunto que é um subconjunto do contradomínio, que é a imagem dessa função. Tá legal? Sendo assim, isso é uma função. É mais ou menos isso, né? Claro que o formalismo matemático tem mais rigores, mas isso você encontra nos livros. Né? Muito bem. Então, essa foi aí a nossa primeira lousa, tá bom? Espero que você esteja entendendo. Agora você já sabe o que é uma função. Mas a nossa ideia é falar de alguns tipos especiais de função. E o que faz desses tipos especiais de função especiais? O que faz de uma função uma determinada relação entre duas grandezas especial? Talvez o que faça essa relação entre valores que uma grandeza assume e valores que outra grandeza assume especial seja uma lei. Seja uma lei. Uma lei que converta todos aqueles instantes de tempo numa determinada velocidade. Uma lei que para cada um desses valores ela converta num valor daqui. Ela pode converter para cada um desses valores num valor diferente. Pode também acontecer que não, pode ser que tenha um segundo valor aqui que leve aquela mesma velocidade, aquele mesmo segundo valor. Agora, o que não pode acontecer é sobrar elementos aqui na esquerda
que não correspondam a ninguém da direita. Na direita, como eu já disse há pouco, como você já sabe, pode sobrar. Tá? E aí, de acordo com essa lei, a gente vai ter aí as funções. E aí que começam a entrar as nomenclaturas. É aí que entra uma sistematização que a matemática faz, né? Uma sistematização que a matemática faz, que começa a aparecer a álgebra, a geometria analítica. Né? Então tá, se nós chamarmos esses valores daqui, nós pensarmos nesses valores como y, né? E nós pensarmos nesses valores como x, então a gente tem a ideia de que y é uma função de x. Tá? Os seus valores estão atrelados aos valores de x. Esse que eu disse é o sinal de igual, né, para a matemática. Então o y é uma função de x. E como tem uma lei agora, né, esse y tem nesse f de x uma fórmula. Essa fórmula pode ser uma constante. Para todo x é o mesmo y. Uma constante. Chamada de A. Né? Os matemáticos costumam usar um K, muitas vezes, né, para as constantes. Mas pode ser que não seja uma constante qualquer e, de fato, o x faça muita importância. Né? Pode ser um AX. Opa, agora o A é uma constante, mas os x's que aparecem transformam esse A em alguma coisa. Pode ser ainda que tem um B aqui na jogada, uma outra constante que não está diretamente associada a x, digamos assim, não sofre pelas alterações de x, mas faz parte ali da lei dessa função. Enfim, existem diversas fórmulas e o nosso foco hoje, né, meu amigo Davi, é essa lei aqui. Essa lei é a lei correspondente à função quadrática. E isso certamente vai estar lá na sua prova, não só nessa aí que você vai fazer, em todas as provas que envolvam alguma coisa de matemática, isso aí vai estar lá, tá bom? Muito bem. Função quadrática, então. Vocês devem ter percebido que além do x e do y, né, que são as duas grandezas, essa função quadrática está atrelada a 3 coeficientes. Né? Os coeficientes são o A, o B e o C. Muito bem. O A talvez seja um coeficiente aí que se destaque, já que ele é o acompanhante do x², né, que dá nome à função.
Por isso esse coeficiente, não vou dizer que ele é mais importante do que ninguém, mas ele tem uma dominância na relação com os três coeficientes. Tá? Bom, o coeficiente B, muito importante também, está associado ao termo de grau 1. Então, ele pode ser chamado de coeficiente do termo de grau 1, ou do coeficiente do termo linear, né? Que é uma ideia que remete à linha, à função linear, à função do primeiro grau. E C é um coeficiente termo, né? Ele por si só já é o termo, e ele é um termo que não está associado a nenhum grau. Ele é um termo independente de x. Portanto, ele é um termo que não depende de x. Tá bom? Deixa eu ver se o meu rosto não está tampando aqui, né? A brincadeira. Ah, meu rosto está intacto, né? Tudo bem, pessoal? Então, é isso aí. Essa é a função quadrática. Sempre que a gente fala aí de funções também, a gente se interessa por uma coisa, que são as raízes, né, dessa função. Então vamos falar um pouquinho também disso já. Dessas raízes, né? Muito importantes são também as raízes. Bom, por que as raízes são tão importantes? Porque elas remetem ao instante, né, se for tempo, mas elas remetem ao momento, elas remetem ao valor de x aqui do conjunto A, de um determinado x especial, que conduz a um valor único e muito especial da grandeza dependente, que é aquela que tem os seus valores expressos no conjunto B. Esse x remete, portanto, ele conduz a o instante, ao valor de x, que conduz a imagem zero, a imagem nula. Todos aqueles momentos da sua viagem em que você parou o carro. Tá? A hora que você ligou o carro, que ele estava com a velocidade zero, a hora que você parou no posto, a hora que você chegou no seu destino. Né? Então é claro que pode ter aí mais de um valor que remeta ao zero. Esses valores são as raízes da função. Tá? E é claro que existem outros diversos infinitos valores que não vão remeter ao zero, né? Que remetem a outros valores, outras velocidades. Mas esses em especial, que conduzem ao zero, esse cara aqui e esse cara aqui, são as raízes da função. Portanto, raízes são valores de x, que nos levam a um valor especial de y, que é o zero. A função quadrática, em especial, né, quando a gente olha ali então para o y, né, igual a ax quadrado mais bx mais c, ela, quando eu me interesso
nesse zero, né, para o y. E aí eu vou lá e tento saber quais são esses x's que me remetem ao zero a partir de contas de matemática. A função quadrática pode ser que tenha 0 raízes, nenhuma raiz, não exista nenhum valor de x que conduza ao zero. Pode ser que existam dois idênticos, eu vou chamar de 1 aqui, mas a verdade é que são dois idênticos, né? Os matemáticos preferem dizer assim. Ou ainda dois distintos, e esse é o seu limite. Numa função quadrática, esses são os possíveis valores da quantidade de raízes, né? Muito bem. Pois é, o que acontece? Não é tão simples assim achar esses valores de x, tá bom? Então, deixa eu arrumar aqui de novo. E a gente vai falar um pouquinho dessas especiais aí, que são as raízes, né? Por quê? O que acontece? Para a gente achar as raízes, a gente põe zero lá no lugar do y, né? Aí tinha uma fórmula e a gente queria saber, então, quem são essas raízes, quem são esses x's, e aí a gente começou a tentar isolar o x. A gente passou o c para cá negativo, aí ficou ax quadrado mais bx. Aí a gente pôs o x em evidência, ele ficou multiplicando ax mais b. A gente tentou isolar esse x, mas não deu, porque se eu passo esse ax mais b para lá, né? Perdão, era zero, né? Passou o c, ficou menos c. E aí, se a gente passa esse ax mais b dividindo, ainda assim o x não fica isolado, ele fica na dependência do próprio x, né? E é difícil isolar o x, tá? Mas não tem problema. A verdade é que não é tão difícil assim. Basta você completar um quadrado nessa sentença. Eu posso te dar um exemplo, né? Vou te dar um exemplo. Suponha que a função era x² menos 5x mais 6. E aí você quer as raízes dela, né? Portanto, você põe zero no lugar do y e você fica com x² menos 5x mais 6 igual a zero. Nesse momento, você está procurando se existe algum valor de x que leve no zero. Eu não vou tentar isolar o x daquele jeito ali, porque, como vocês viram, não vai adiantar, então eu vou completar quadrado. Como assim? Eu vou pegar esse 6 ou esse 5 e vou alterá-los, tá? Tudo bem. Eu posso
por exemplo, transformar esse 6 em esse aqui é o primeiro, né? É o 1. Um quadrado. Pois é. Mas que estranho, tinha um 6 aqui, né? O que aconteceu com ele? Bom, o 6, ele é 24 quartos, né? Curioso. 24 quartos é quase um quadrado perfeito, né? E eu preciso de um quadrado perfeito, então eu fui buscar um bem pertinho, que é o 25 quartos. Mas eu fiz uma alteração, né? Daqui para cá. E na matemática eu não posso fazer isso. Eu preciso que esse segundo passo aqui esteja totalmente atrelado ao primeiro passo, né? Seja uma consequência dele. Então eu não posso fazer mudanças bruscas. Muito bem. Pois então eu vou pagar esse preço e vou manter aqui a mesma coisa. Era 6, então eu vou deixar 6. Eu vou tirar um quarto aqui, tá? Percebeu que agora é a mesma coisa? Continua 24 quartos. Muito bem. Só que agora eu consegui transformar isso, essa parte aqui que eu vou guardar em vermelho, num trinômio quadrado perfeito. Pois é, isso é a mesma coisa que x menos 5 sobre 2 ao quadrado menos 1 quarto. Você pode observar agora que é possível isolar o x, não é? Basta a gente escrever, então, que aquele vermelhinho ali, o x menos 5 sobre 2 ao quadrado, é igual a 1 quarto. Aí eu tiro a raiz dos dois lados. O quadrado do lado esquerdo some e do lado de lá sobra mais ou menos meio. E aí eu chego em duas soluções, né? Pode ser então mais meio, mais 5 sobre 2, ou menos meio, mais 5 sobre 2. Aqui dá 3 e aqui dá 2. O que significa, então, que essa x² menos 5x mais 6, essa função do segundo grau, y igual a x² menos 5x mais 6, admite duas raízes
que são o 2 e o 3. Ambos conduzem ao zero, tá? Bom, difícil, né, isso que eu fiz. Isso deve ter exigido a criatividade e demandado um certo tempo de quem fez isso, das pessoas que desenvolveram esse raciocínio, das diversas pessoas ou uma determinada população que desenvolveu uma fórmula, né, para achar as raízes a partir de algo muito parecido com esse raciocínio que eu acabei de mostrar, né? Então, as raízes são os valores de x que conduzem ao y0. Na função do segundo grau, eu tenho que resolver essa conta aqui, tá? Eu dei um exemplo em que o A era 1, o B era menos 5 e o C era 6. E a partir de algo muito parecido com esse exemplo, a gente chega numa fórmula para x isolado, que é essa aqui, menos b, mais ou menos a raiz de b quadrado menos 4ac dividido por 2a, tá? No nosso exemplo, bastava então a gente ter trocado x por menos b, que é menos 5, mais ou menos a raiz de b quadrado menos 4ac, b quadrado é 25, menos 4 vezes 1 vezes 6 é menos 24, dividido por 2 vezes 1, que é 2, tá? 2 vezes 1, 2 vezes a. E aí a gente ia chegar naqueles dois valores, 2 e 3, tá bom? Nessa fórmula, a gente conhece aquele b quadrado menos 4ac como delta dividido por 2a. Muito bem. E aí, se você se lembrar de uma discussão anterior, em que eu disse que a função quadrática poderia ter 0 raízes, uma ou duas, fazendo uma análise algébrica, a gente pode concluir que esse número de raízes reais, 0, uma ou duas, está diretamente associado ao momento do cálculo do delta, tá? Porque o delta está associado a uma raiz quadrada, e raiz quadrada é uma entidade matemática um pouquinho peculiar, tá? Você deve se lembrar, por exemplo, que não se calcula raiz quadrada de número negativo quando o nosso foco são os números reais. Não é um número real. Você deve se lembrar também que a raiz de zero é o próprio zero. E o zero é um elemento nulo na operação de soma e subtração. Ou ainda pode ser um número positivo aí, né? E esse número positivo tem uma raiz que é um número positivo.
Pode ser a raiz de 4, que é 2, pode ser a raiz de 17, que é a raiz de 17. E isso tem um efeito direto nessa conta aqui, né? Porque se essa raiz não existe nos números reais, que seria o primeiro caso em que o delta é negativo, não tem como eu fazer essa conta aqui do x. E não tendo como eu fazer essa conta, eu vou ter 0 raízes. Pode ser ainda que esse delta seja 0, só que se esse delta for 0, nada vai fazer diferença eu somar 0 ou subtrair 0 na conta. Então, daí que vem a ideia de duas raízes idênticas. Porque tanto quando eu somar 0 como quando eu subtraio 0, eu chego na mesma raiz. E se for um número como esse aqui, né, que eu cheguei no meu exemplo, aí ele vai fazer diferença, porque é um cálculo possível de ser feito, e esse resultado é um número positivo, que ora vai ser somado e ora vai ser subtraído, gerando então dois resultados diferentes, tá? Como vocês puderam perceber, então, o número, a quantia de raízes da função quadrática, como você pode perceber, pode ser 0, 1 ou 2, e vai ser 0 se o delta for negativo, vai ser 1 se o delta for 0, e vão ser 2 se o delta for positivo. Tá legal? Muito bem. Muito bem. Então eu vou deixar essa primeira aqui, esse primeiro momento dessa discussão toda como primeira etapa do entendimento do que é uma função quadrática, tá bom? Você já está, então, com vista de bastante coisa. Você já deve estar sabendo o que é uma função aí e o que é uma função quadrática, mais ou menos assim, né? Porque talvez seja interessante a gente ainda pensar numa parte mais analítica da função, que é o gráfico, né? Todas essas funções que são relações entre x, diversos valores de x, que é uma variável, que levam a diversos valores de y, elas podem ser associadas a um gráfico onde os valores de y aparecem na vertical como dependência dos valores de x que aparecem na horizontal, tá? E aí você escolhe um determinado x e você percebe que esse x conduz a um determinado y. E aí isso se torna um ponto da função, né? E aí, dependendo de como forem esses diversos pontos da função, né, ela pode ser associada a uma curva. E
no caso da função quadrática, que é o foco de hoje, né, aquela função em que o y é ax² mais bx mais c, nesses planos cartesianos, em que o y e o x mostram a sua relação, a parábola, a função quadrática, né, que é o que a gente está estudando, ela vai ser dada por curvas, toda função quadrática, tá? Esses coeficientes malucos aqui, associados a esses números, né? Porque A, B e C são números, né? Coeficientes, são constantes. Eles, independente de quem forem esses números, né? Salvo o A, que não pode ser zero, para não descaracterizar a função quadrática, salvo o A, que não pode ser zero, mas pode ser positivo, negativo. Para quaisquer valores de A, de B e de C, a curva tem sempre a mesma natureza, né? Que são as parábolas. O celular vibrou e caiu ali do... muito bem. E as parábolas são curvas desse tipo aqui, ó. Ou desse tipo aqui. Não é fácil desenhar uma parábola que de fato seja uma parábola. Desse tipo aqui. Ela pode ainda ser assim, ela pode até ser assim, ó. Nós, em particular, quando falamos de função quadrática, temos essas duas possibilidades aqui. Tá? Essas aqui são parábolas, mas não são função. Tá? E essa é uma curva muito especial, né? Ela é uma curva que tem uma simetria. Existe aqui pelo seu ponto mais baixo um eixo de simetria. É um espelho, né? Esse ponto aqui é reflexo desse, ou se você preferir esse, é reflexo desse. O único ponto da curva amarela que não tem reflexo, ou cujo reflexo é ele mesmo, é esse ponto aqui, que é o ponto mais baixo da função, né? Chamado de vértice. E nesse outro caso aqui, eu também tenho eixo de simetria, toda parábola tem. Então esse ponto ele é reflexo desse ponto aqui. A única diferença é que agora o vértice é um ponto que está lá no alto, né? Ele é um y, é o maior y que essa função vai assumir para um determinado x. E no primeiro caso é o menor y que essa função vai assumir para um determinado x, tá? Sendo assim, aí eu posso pegar essas parábolas e ainda enxergá-las com um quê de geometria, né? Com uma geometria analítica no plano cartesiano. Então aquela parábola podia estar aqui, assim, tá? Ou não, ou ela podia estar aqui. Ou aqui ela podia estar. Perceba que as três parábolas que eu desenhei eram assim, de concavidade para cima, né? Mas tinham diversas diferenças.
né? Tá aí, diversas parábolas com suas diferenças e essas parábolas aqui com suas diferenças ainda. Certo? E aí a gente precisa saber construir esse gráfico para fazer uma análise completa. E para saber construir esse gráfico, a gente precisa saber os efeitos de cada um desses coeficientes algébricos no que diz respeito ao gráfico, tá? Mas então é isso. Eu vou entrar nessa parte na próxima parte da aula, tá bom? Muito bom. 50 minutos.